Bom, então boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui na reunião que fazemos semanalmente na residência aqui de urologia do Hospital de Base, com convidados também dos residentes da Santa Casa de Ribeirão Preto. E eu queria agradecer muito ao Dr. Luiz Zácaro pela disponibilidade. Ele vai falar hoje sobre vigilância ativa em câncer de próstata. O Dr. Luiz é um médico urologista da Santa Casa de Ribeirão Preto, muito atuante na SBU de São Paulo. Estava aqui conversando, que ele coordena um grupo aí de discussão. Ele vai passar depois o convite para todos nós. Ele tem fellow em uro-oncologia pelo Hospital do Câncer de Barretos, mestrado em oncologia também pelo Hospital do Câncer de Barretos e está fazendo doutorado agora na USP em Ribeirão Preto, é isso? Ainda não, mas vamos ver se vai dar certo. Então, deixa eu te colocar aqui como host. Pronto. Agora você pode compartilhar sua tela e começar a apresentação. Te agradeço aí, viu, pela disponibilidade. João, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que realmente eu gosto bastante, tá? A oportunidade de conversar tão distante, a plataforma de internet deu para a gente essas oportunidades e a gente tem que aproveitar ao máximo isso aí, tá? Então, foi me solicitado que falasse um pouquinho para vocês, a gente conversar um pouquinho sobre vigilância ativa no câncer de próstata. Esse é o meu conflito de interesse para essa apresentação. E quais são os objetivos, então, da nossa conversa de hoje? Então, nós temos como objetivos definir o que é vigilância ativa, né? Acho que isso é fundamental, a gente conhecer a definição desse tipo de tratamento. Qual é o racional para a utilização da vigilância? Quais são as indicações? Para que casos nós podemos utilizar a vigilância ativa? Quais são os protocolos vigentes, os principais protocolos que a gente tem disponível no tratamento, no tratamento com vigilância ativa, os resultados que a vigilância ativa traz para a gente, quais são os gatilhos que a gente utiliza para tirar o paciente de vigilância e indicar um tratamento definitivo para o paciente, o que os guidelines têm dito a respeito disso e quais são as perspectivas futuras em relação à vigilância ativa, o que a gente pode trazer de melhora em relação à vigilância ativa daqui para frente. Então, existem diversas definições de vigilância ativa. A que realmente eu mais gosto é essa definição dada pelo Dr. Peter Carroll, que fala que a vigilância ativa é uma estratégia de tratamento definida por um acompanhamento rigoroso de progressão do câncer de próstata, com intenção de tratamento caso haja progressão ou desejo do paciente, evitando ou postergando a morbidade relacionada ao tratamento definitivo. Essa é a definição que eu mais gosto de vigilância ativa e que traz para a gente todos os conceitos envolvidos nesse tipo de tratamento. E qual seria o racional? Por que a gente pode utilizar vigilância ativa no tratamento do câncer de próstata? O racional disso está baseado em dois tipos de estudos. Os estudos de autópsia de pacientes que morreram por outras causas e que tiveram suas próstatas analisadas, e os estudos de screening, que trazem informações importantes a respeito do tratamento do câncer de próstata e a possibilidade de um acompanhamento, vamos dizer assim. Então, inicialmente, esses são estudos de amostras de autópsias, ou seja, pacientes que morreram por outras causas que não câncer de próstata e que tiveram a sua próstata analisada histopatologicamente. Esse primeiro artigo aqui, ele fala de homens com mais de 80 anos de idade, que a incidência de câncer de próstata nessas autópsias foi de 66,7%.
tá? Então, ele tem uma incidência muito elevada em pacientes que morreram por outras causas. Dados mais recentes, então, séries de casos mais recentes, mostram até 42% de achados de tumor de próstata em pacientes que morreram por outras causas. Então, a gente vê que essa incidência ela é elevada nos idosos e uma parte substancial desses pacientes tem tumores mais indolentes. Então, são pacientes que morreram com câncer de próstata e não de câncer de próstata. Trazendo para a gente uma indagação. Será que seria realmente necessário tratar todos os cânceres de próstata, uma vez que uma série de pacientes morrem de outras causas que não do câncer? Outro racional para a utilização se baseia nos estudos de screening de PSA. Esses estudos, eles mostram que a utilização do PSA, aqui a partir dos anos 90, que foi quando foi descoberta a molécula de PSA e mais amplamente utilizada nos Estados Unidos e ao redor do mundo, a gente teve um incremento no número de diagnósticos de pacientes de câncer de próstata. E, ao mesmo tempo, isso gerou uma redução na mortalidade por câncer de próstata. No entanto, isso se deveu, ou isso esteve relacionado com o aumento no número de biópsias e as complicações relacionadas à biópsia e um aumento no número de tratamentos. De tal forma que, por exemplo, o estudo de screening europeu mostrava que a gente precisaria fazer screening em 1.000 pacientes, tratar ativamente 48 pacientes para prevenir uma morte. Então, fica a indagação, será que a gente está diagnosticando muito o paciente, tratando excessivamente esses pacientes? Esse mesmo estudo mostrou que até metade dos pacientes que foram operados no screening, que tiveram seus diagnósticos feitos por screening e operados, apresentavam características histopatológicas de baixo potencial de malignidade. De tal forma que, há pouco tempo atrás, a Preventive Task Force americana desaconselhou que se utilizasse o screening de PSA na recomendação de avaliação de câncer de próstata, avaliação rotineira do câncer de próstata. Claro que isso trouxe uma série de indagações e de mudança até de posição da Task Force, mas que não são alvo dessa discussão agora. Mas o que é importante saber é que talvez nem todo câncer diagnosticado realmente necessite ser tratado e que a vigilância ativa poderia evitar, então, os problemas relacionados ao excesso de tratamento, intervenções desnecessárias e a morbidade relacionada com esses tratamentos. E para quais pacientes a gente poderia aplicar a vigilância ativa? Teoricamente, as melhores indicações são para esses 3 grupos. Então, pacientes com muito baixo risco, ou seja, PSA menor do que 10, ISUP1, de T1 a T2, com baixo volume de doença e uma densidade de PSA favorável, ou seja, menor que 0,15 nanogramas por ml por centímetro cúbico. Pacientes de baixo risco, ou seja, aqueles com PSA menor que 10, ISUP1, T1 ou T2A, ou alguns pacientes de risco intermediário, principalmente esses pacientes de risco intermediário favorável, que seriam pacientes com ISUP1 e PSA entre 10 e 20, ou pacientes com ISUP2, que seria aquele Gleason 3 mais 4 e PSA menor do que 10. Então, aqui nós temos as diversas séries de literatura, John Hopkins, do Memorial, do Estudo Europeu, do Royal Marsden, da Universidade de Miami, de Toronto da São Francisco, da Universidade de Califórnia de São Francisco. A maioria desses estudos inclui pacientes T2 até T2A, né? A única série que inclui pacientes de risco intermediário é a série da Universidade de Toronto. Na maioria, os pacientes são pacientes com baixo volume de doença, com PSA menor do que 10, exceto no Royal Marsden, que ele admite até menor do que 15, e alguns desses protocolos
utilizam a PSA, a densidade de PSA para incluir pacientes em vigilância ativa. E o que a gente vê é que depois da adoção da vigilância ativa, como de maneira bem estabelecida, as indicações de vigilância nos Estados Unidos, ela cresceu muito. Então, se a gente pega aqui as indicações para paciente de baixo risco, a gente vê que hoje a vigilância ativa é o principal tratamento indicado para pacientes de baixo risco nos Estados Unidos e já assumiu a primeira posição à frente do tratamento ativo. É claro que para o risco intermediário, esse incremento ele é muito menos pronunciado, até pela questão do risco intermediário ser uma doença muito mais, vamos dizer assim, muito mais complexa do ponto de vista de ser mais heterogênea no seu comportamento biológico. Quando a gente vê ao longo do tempo, nos Estados Unidos, a vigilância ativa tem tido um crescente nas suas indicações, enquanto os pacientes de risco intermediário têm estado praticamente estável. Então, pacientes de muito baixo risco ou baixo risco têm tido cada vez mais a aplicação da vigilância ativa no seu tratamento. Então, os protocolos vigentes, então, daquelas séries que a gente conversou anteriormente, eles divergem um pouquinho em relação aos seus critérios de acompanhamento, tá? Tanto no PSA, quanto no toque, quanto com relação à biópsia e o uso ou não da ressonância de próstata multiparamétrica. Nós temos aqui, por exemplo, o John Hopkins, que usa o PSA a cada 6 meses. Ele não identifica no protocolo a necessidade ou não de exame digital ou de toque no acompanhamento, que repete a biópsia a cada 12 meses e que incluiu a ressonância. Ela pode ser utilizada no protocolo de vigilância, mas não foi incluída como um exame para acompanhamento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Prias, que faz o PSA a cada 3 meses por 2 anos e após isso a cada 6 meses, também não utiliza o toque retal como uma variável importante no acompanhamento dos pacientes e que faz biópsia no ano 1, no ano 4 e no ano 7, ou anualmente se o PSA doubling time for menor que 10 meses. Né? Aqui acho que está errado aqui, tá? E também ele permite a utilização de ressonância, mas não incorporou isso totalmente ao seu protocolo. O que é importante aqui é que nós temos diversos protocolos, eles utilizam formas distintas de avaliação e de acompanhamento do PSA, e que isso pode trazer uma diferença de uniformidade nos critérios em relação à vigilância ativa. Com relação aos resultados, nós vemos aqui nas séries a sobrevida global e a sobrevida câncer específica em 10 anos para as diversas séries, ela é muito boa, mostrando que a vigilância ativa é extremamente segura do ponto de vista de sobrevida global e câncer específica. E, particularmente aqui, numa série de pacientes de risco intermediário, o que a gente vê é exatamente aquilo que a gente disse anteriormente, que o risco intermediário é um grupo muito heterogêneo, biologicamente muito heterogêneo. Se a gente pegar aqui esse grupo verdinho aqui, esse grupo caracteriza-se por pacientes com Gleason 6 e PSA entre 10 e 20, ou seja, um paciente de risco intermediário apenas pelo PSA. O comportamento biológico, a sobrevida livre de metástase dele se aproxima muito do gráfico de vermelhinho aqui, que seria os pacientes de baixo risco. Ao contrário, aqueles pacientes de risco intermediário desfavorável, de score 4+3, por exemplo, eles têm uma sobrevida livre de metástase bem mais baixa, o que dá uma diferença biológica importante. Então, se nós vamos utilizar a vigilância ativa para paciente de risco intermediário, esses pacientes têm que ser muito bem selecionados. E quais seriam, então, os gatilhos para tratamento? Então, existem 2 gatilhos de forte recomendação e um gatilho de recomendação fraca, né? Os gatilhos de forte recomendação seria desejo do paciente, ou por ansiedade em relação à doença, ou pelo próprio medo da doença, ou eventos adversos que ele experimentou das biópsias e que tenha que fazer mais biópsias para frente. Isso é uma recomendação necessária para a vigilância ativa.
Progressão histopatológica, essa é a principal indicação, principal gatilho para tratamento, então tem uma forte recomendação, seja ele no score de Gleason ou do ISUP, ultimamente a gente utiliza mais a classificação de ISUP, seja ele por volume de doença, tanto o número de fragmentos comprometidos na biópsia ou a porcentagem de acometimento desses pacientes subindo em biópsias subsequentes. E a progressão bioquímica. A progressão bioquímica, como única variável, ela deve ser desencorajada quando a gente vai utilizar esse critério para definir ou não se o paciente continua em vigilância ativa. Então, PSA maior do que 10 mostra uma progressão bioquímica dos pacientes em vigilância ativa, densidades de PSA acima de 0,15 ou PSA doubling time menor do que 3 anos. Teoricamente, são situações que a gente deve ficar aí de orelha em pé, mas única e exclusivamente, a única variável, como única variável, deve ser desencorajado você tirar o paciente de vigilância por um único achado de progressão bioquímica. E o que dizem, então, os nossos guidelines? O guideline europeu, ele diz que nós devemos oferecer vigilância ativa para os pacientes que tenham expectativa de vida maior do que 10 anos e doença de baixo risco, isso é uma recomendação forte, que a gente deva excluir de vigilância ativa aqueles pacientes que tenham variantes intraductal, cribiforme. Esses pacientes não devem ser incluídos em vigilância ativa, porque esse tipo de histologia pode conferir um prognóstico pior para o paciente. Recomenda-se a realização da ressonância antes da biópsia, se ela não tiver sido feita anteriormente no início de diagnóstico, e quando fizer a biópsia, retirar fragmentos de toda a próstata e biópsia da região suspeita, não só da região suspeita. Uma recomendação forte aqui também é em caso de progressão do PSA ou mudança no toque ou de achados de ressonância, não progredir para tratamento ativo sem ter progressão histopatológica, sem se repetir uma biópsia e confirmar uma progressão histopatológica. Com relação aos guidelines da Associação Americana de Urologia, o que a gente vê é que pacientes com muito baixo risco, a recomendação de vigilância ativa ela é forte. Nos pacientes de baixo risco, ela é moderada. E para os pacientes de risco intermediário, ela é condicional. Tá? Mais ou menos a mesma recomendação que a gente vê nos guidelines da NCCN. Na NCCN, a gente vê que pacientes de muito baixo risco, a vigilância ativa é o tratamento de preferência. Nos pacientes de baixo risco, a vigilância ativa é o tratamento de preferência para a maioria dos pacientes, e para pacientes de risco intermediário, ela é considerada em casos de exceção. Para pacientes com grupo intermediário favorável, uma baixa porcentagem de Gleason 4, baixo volume de doença, baixo densidade de PSA e, se possível, com baixo risco genômico, ok? Essa recomendação de baixo risco na versão 2022 da NCCN, ela foi mudada. Se a gente pegar a versão NCCN 2021, a gente vai ver aqui que a vigilância ativa era tal qual a doença de muito baixo risco, era o tratamento preferencial. Ela foi mudada e quem mudou, o grupo que mudou, advogou que isso foi mudado porque existem alguns grupos de pacientes com Gleason 6 de muito volume ou alguns grupos que apresentam alterações genéticas, principalmente relacionadas com os genes de BRCA, que podem ter um comportamento prognóstico pior do que o Gleason 6 puro. Então, a vigilância ativa aqui, nesse cenário, numa minoria de pacientes, ela pode ser desconsiderada se ele apresentar muito volume de doença ou se você tiver um teste genômico mostrando que é uma doença de alto risco genômico. E quais são as perspectivas futuras? Então, em relação a perspectivas futuras na vigilância ativa, eu vejo que o incremento, a utilização da ressonância magnética nos protocolos de vigilância ativa é uma questão que precisa ser melhor definida. Então, a gente já tem aí pelo menos 3 trials
publicados em revistas de alto impacto, mostrando que a utilização da biópsia guiada por ressonância magnética, ela diminui a detecção de câncer de próstatas indolentes, ela aumenta a detecção de câncer de próstatas clinicamente significantes, e se a gente analisar aí estudos de vigilância ativa, a gente já tem esse Assisted Trial, que é um estudo randomizado e que se utilizou da vigilância ativa, da ressonância nos critérios de vigilância ativa e mostrou que quando a gente usa a ressonância como um método de rastreamento para pacientes com câncer de próstata, a gente diminui em 50% a chance de ter um upgrade nas biópsias seguintes nas séries de vigilância. Outra perspectiva diz respeito aos testes genéticos. Então, nós temos pelo menos aí 3 tipos de testes genéticos que podem ser avaliados em biópsias de próstata, o Decipher, o Oncotype e o Prolaris. Esses testes, eles avaliam um pool gênico expressado por esse tecido tumoral, e a gente pode ter, por exemplo, como nesse caso aqui, um paciente que era um risco intermediário favorável, mudando para um alto risco por conta das suas características genéticas, as mutações que ele apresenta nesse pool gênico relacionado com o câncer de próstata. E existe trials em andamento, por exemplo, esse D-Major é um trial que tem sido que está em andamento ainda, que vai avaliar o papel da genômica, das avaliações genéticas, antes de se colocar um paciente com câncer de próstata de risco favorável em vigilância ativa. Então, quais são as mensagens aí que nós temos que deixar para vocês para casa? É que a vigilância ativa ela é uma estratégia que diminui os problemas relacionados ao excesso de diagnóstico e tratamentos advindos do screening com PSA, que faltam critérios mais uniformes entre os diversos protocolos de vigilância ativa, que os seus resultados são muito seguros em relação à sobrevida câncer específica para pacientes de muito baixo e baixo risco, que ela pode ser utilizada em algumas situações de paciente de risco intermediário e que o tratamento imediato ele deve ser ofertado para pacientes que desejem tratamento ou que progridam, principalmente histologicamente, e que tenham expectativa de vida maior que 10 anos. Que a ressonância, a incorporação da ressonância dos testes genômicos poderão trazer mais segurança na tomada de decisão da vigilância ativa. Queria convidar vocês aí para participar do nosso Oncoclube. O Oncoclube é um projeto que eu coordeno na Sociedade Brasileira de Urologia da Seção São Paulo. A cada 15 dias nós temos uma reunião online, em que a gente discute os mais diversos tópicos em câncer urológico. É uma reunião aberta para quem está na live, então ficam todos convidados. Eu vou mandar sempre o link para o João e ele compartilha aí com vocês. Muito obrigado, João, muito obrigado, pessoal, e eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo, caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigado, Luiz. Foi excelente, viu, a apresentação, muito clara. Realmente, essa pandemia ajudou a gente a descobrir umas coisas que não tinha antes, né? Antigamente, para trazer o Luiz para dar uma aula aqui, era um transtorno, tinha que pagar passagem, tinha que fechar consultório. E hoje, com essa tecnologia, nós temos a possibilidade de ver uma aula brilhante dessa de uma pessoa que estuda muito esse tema lá de Ribeirão Preto. Então, te agradeço e gostaria de os residentes abrir a palavra aí para quem quiser perguntar alguma coisa, tanto os residentes aqui do Hospital de Base de Brasília, quanto os da Santa Casa de Ribeirão, fiquem à vontade. Pode perguntar, pessoal, aqui é só bate-papo. Pergunta se vocês têm dúvida, se não tem dúvida também fala alguma coisa. Vamos bater um papo. Como é que tá? Vocês têm feito vigilância ativa aí no serviço? Quais são os critérios que vocês utilizam aí? Quem que pode falar isso para a gente aí, sem ser o João? Quem dos residentes que pode falar? Como é que vocês utilizam a vigilância ativa? Se utilizam, de que forma? Conta para a gente. Você tem aquele barulhinho do grilo aí ou não? Não. Aqui a gente tem feito vigilância ativa, sim, para alguns pacientes.
é o segmento com PSA e as rebiópsias quando elas são indicadas, mas segue mais ou menos aí o que foi exposto na apresentação. Ô Paloma, então divide a sua experiência aí, com que pacientes... Paloma não, vou falar para o Matheus, vai. Pode Matheus, falar. divide a sua experiência aí, com que pacientes que a gente faz vigilância ativa, quais são os critérios que a gente usa, como a gente faz no nosso ambulatório? Conta aí pra gente. Doutor, é bastante comum, né, no nosso ambulatório a gente usar nos muito baixo risco, os pacientes com os ISUP 1, ISUP 2, igual o senhor disse, os intermediários favoráveis aí. A gente, eu falar bem a verdade, os intermediários favoráveis, acho que a gente não teve esse costume, não. É mais comum a gente fazer mesmo no muito baixo risco e baixo risco. Então, assim, é rotina nossa, assim, e eu acho que o que mais muda aí, a gente mudar essa terapêutica para o paciente, é realmente o grau histológico, uma rebiópsia com o número de fragmento aumentado, 3, 4 fragmentos acometidos, ou se esse paciente transforma de um ISUP 1 para um ISUP 2. Mas eu acho que, assim, a regra ali da nossa uro-oncologia, eu acho que é mesmo no muito baixo risco. Então, são pacientes aí com Gleason 6, de PSA baixo, eu acho que a realidade é essa. E aí, poucos pacientes, mas aconteceu aí na última semana, um paciente com desejo de tratamento, também a gente acaba, um dos gatilhos que o senhor disse, né? E a gente acabou mudando terapêutica e acabou fazendo a prostatectomia. O paciente muito ansioso, disse que não estava satisfeito com o segmento só com a vigilância ativa e optamos pela prostatectomia. Mas é uma realidade no nosso serviço, sim. Eu acho que vigilância ativa faz parte de uma estratégia boa no nosso serviço. Ô, Yuri, vocês têm feito aí ressonância antes da biópsia? Como que está a utilização de ressonância aí na rotina do dia a dia de vocês? Como que é isso? Em relação à próstata, pacientes com câncer de próstata ou em vigilância ativa, como que vocês têm feito isso? Bom, doutor, assim, não é rotina solicitar antes da biópsia aqui não, sabe? Cerca de 2 meses atrás aí, a Secretaria de Saúde conseguiu comprar um número X de ressonâncias e aí conversaram lá e aí estão fazendo as ressonâncias multiparamétricas da próstata. Então, em alguns pacientes que estão em vigilância ativa, quando eles estão retornando agora no nosso ambulatório, está sendo solicitado para esses pacientes, eles estão conseguindo fazer. Antes era um pouco mais complicado, então não se solicitava muita ressonância, não era da rotina ter a ressonância antes da biópsia, não. É importante você falar isso, porque quando a gente vem aqui e fala que tem que fazer ressonância para todo mundo antes de fazer biópsia de próstata, a gente sabe que isso não é uma rotina para todos os serviços. A ressonância está longe de ser ainda um método muito disponível e o mais difícil ainda, de a gente ter um radiologista que esteja apto a fazer o laudo de PIRADS, né? Então, Verdade. também é um outro problema. A gente tem alguns radiologistas que estão muito aptos e fazem isso com maestria, mas a gente também tem um pool de radiologistas que ainda estão atravessando a curva de aprendizado do método. Né? Então, nós também estamos tendo esse problema aqui. Isso acontece, isso é muito bom. Luiz, eu queria só fazer um comentário aqui, só para falar a perspectiva nossa aqui, depois um comentário, fazer um gancho aqui no que o Matheus falou para te perguntar uma coisa. Aqui no hospital, é uma evidência, cara, a gente dificilmente tem tumor de baixo risco, seja de qualquer tipo de tumor. Você não vê aqui, por exemplo, nefrectomia parcial quase. Então, primeiramente é isso, a gente quase não vê tumor de baixo risco. Quando tem, realmente, a gente faz a vigilância. O protocolo, eu acho que é a mesma coisa em todo lugar, ninguém segue um protocolo rígido, acho que envolve realmente PSA semestral, rebiópsia anual, né? A ressonância, na verdade, a gente não conseguia fazer ressonância de próstata aqui, porque a ressonância era antiga, e agora, realmente, o Yuri falou, eles adquiriram umas máquinas novas, mas mesmo assim, cara, se a gente for pedir ressonância para biópsia para todo mundo, você tem uma ideia, no hospital de base a gente faz de 800 a 900 biópsias ano. Você imagina, só no hospital de base. Se for fazer ressonância para todo mundo aqui, quebra o sistema. Ainda nós não temos essa capacidade. Mas eu queria pegar um gancho do que o Matheus falou e uma dúvida que eu tenho. Olha só, esses grupos que avaliam e pesquisam e publicam bastante sobre vigilância ativa,
tem um follow-up longo, né, cara? 10, 15 anos aí, eles estão chegando, né? Beleza, então eles têm um protocolo já montado na biópsia, randomizada e tal. E um dos critérios que você disse aí para mudança, para vigilância, da vigilância para tratamento ativo, às vezes não é na evolução do Gleason, e sim no número de fragmentos, por exemplo. Mas e aí, cara? Você faz uma biópsia de fusão agora, você não espera realmente que vai ter um número maior de fragmento acometido? Se, por exemplo, o paciente continuar ISUP1, mas com número de fragmento acometido bem maior, com volume de doença maior, mas foi uma biópsia de fusão e anteriormente ele não tinha feito biópsia de fusão, nós estamos autorizados a mudar a conduta e fazer tratamento ativo? O método de detecção melhorou, né? E aí, dessa forma, consequentemente, também aumenta o número de fragmentos, né? Realmente. Exatamente isso. O que acontece é que é raro a gente encontrar hoje uma biópsia com 12 fragmentos. Acho que esse critério de 12, de número de fragmentos, ele é muito mais bem estabelecido da época que a gente fazia bicestante. Agora, com o advento da ressonância, o que a gente tem visto é que às vezes a gente pega biópsia com 18, 20, 22 fragmentos. Então, quando o cara vê a lesãozinha ali, ele sai dando tiro ali perto e uma realidade do nosso grupo, eu digo por aqui, por nós, é que nós não temos a biópsia com software de fusão, então nós fazemos uma fusão cognitiva, que não é uma fusão pior do que o software, exceto para casos bem específicos de tumores em localização mais difíceis, mas existem dados de concordância alta entre você fazer cognitiva ou com o software de fusão. Mas o fato é que quando você vai fazer cognitiva, você acaba tirando muito mais fragmentos. Eu acho que o número de fragmentos não, mas o volume da doença você pode medir por outra forma, através de porcentagem de acometimento. Ou seja, você tinha uma biópsia anteriormente que tinha dois fragmentos comprometidos de 12, e agora você tem uma biópsia com 20 fragmentos e 19 comprometidos, você consegue inferir que o volume da doença está maior. É claro que mas esse é um problema que eu não vi abordado na literatura ainda. Não, é que não tem abordado na literatura. Né? Não tem nem como aferir o volume de doença ainda muito bem estabelecido na literatura. Se é você fazer uma ressonância, você vê que um nódulo hoje tem 1 centímetro, você faz uma outra ressonância daqui a 1 ano, e esse nódulo de 1 centímetro tem 1,2. Será que esse crescimento é significativo? Então, isso não existe ainda na literatura. Acho que é aquela perspectiva futura que a gente falou, né? De usar esse exame como um parâmetro, tal qual a gente usa, por exemplo, um nódulo renal, né? De medir o volume da doença, de uma doença clinicamente detectável, clinicamente significante. Mas esse é um calcanhar de Aquiles da mudança do tratamento da vigilância ativa realmente. O que a gente usa mais como volume de doença é metade dos fragmentos. Se o paciente teve até metade dos fragmentos comprometidos, isso é uma coisa, se teve mais do que a metade, é outra história, mais de 50% dos fragmentos comprometidos, mas mesmo assim isso ainda é alvo de muita crítica e depende muito do protocolo que você está utilizando. Eu acho que o grande problema aí é você estabelecer qual é o seu protocolo, porque cada instituição tem o seu protocolo, e você estabelecer quais são os critérios de segurança para o seu ambiente, tá? Vou te dar o que a gente usa hoje no nosso ambulatório, é igual o Matheus falou. Nós fazemos para paciente de muito baixo risco, ou seja, Gleason 6, PSA menor do que 10, paciente que tem menos de 3 fragmentos comprometidos, uma doença T1, T2A. Né? Se a gente tiver biópsia de próstata com doença dos 2 lados da próstata, já fica de olho em pé, porque talvez esse paciente não seja um bom paciente candidato para vigilância ativa. Né? Então, é isso que a gente tem utilizado no nosso dia a dia. Mas isso realmente, você tem toda a razão. A avaliação do volume tumoral é o calcanhar de Aquiles na mudança, na tomada de atitude da vigilância ativa. O que você acha dessa permissividade ou dessa mudança de paradigma para incluir o Gleason 4 também na vigilância? Vixe. Em relação à utilização do paciente de risco intermediário, eu tenho um pouco de receio. Ainda tenho um pouco de receio. A série do Klotz, ela é uma série grande de literatura, com um acompanhamento longo, mas eu ainda acho que, principalmente,
uma coisa é o nosso meio, outra coisa é o meio que ele está. Ele fez um trabalho no meio acadêmico em que ele dispõe de um patologista altamente confiável para analisar o espécime dele, num sistema de saúde em que o paciente tem possibilidades de tratamento fáceis. Eu acho que na nossa realidade isso é um pouco difícil de ser aplicado. Então, a gente vai lá, o nosso índice de overstaging, de aumentar o Gleason no anatomopatológico, ele não é incomum, ele é muito comum, então eu tenho um pouco ainda de receio de utilizar pacientes com Gleason 4, com ISUP 3 em vigilância ativa, ISUP 2 em vigilância ativa. Mas tem série de literatura. Sobre esse assunto específico que a gente está discutindo aqui do Gleason 4, alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Eu acho só que, se você quer incluir o paciente de risco intermediário em vigilância ativa, o melhor paciente de risco intermediário para ser incluído em vigilância ativa é aquele que é intermediário pelo PSA. Ou seja, aquele paciente que é um Gleason 6 e tem um PSA de 15, por exemplo. O comportamento biológico desse paciente se assemelha muito mais com o paciente de baixo risco do que o paciente de risco intermediário desfavorável. Foi aquele estudo que você mostrou ali do grupo do Clots, né? Realmente, aquele estudo. Exatamente. Ficou muito bacana aquela avaliação deles. O que eu acho é o seguinte, ó, na verdade, o que eu faço? Eu, particularmente, não faço vigilância em Gleason 4, a não ser que o risco do tratamento da cirurgia, por exemplo, no paciente é alto, né? Pacientes frágeis, ou pacientes mais velhos, ou pacientes com muita comorbidade, eu até aceito. Tenho pacientes com Gleason 4 intermediário favorável nessa situação. Mas se o paciente é fit, qualquer Gleason 4, qualquer porcentagem, eu particularmente me sinto melhor fazendo o tratamento ativo. E eu compartilho da sua posição. Eu também não gosto de fazer vigilância para paciente que tem Gleason 4, que tem amostra 4 na biópsia, seja o volume que for. Uhum. Luiz, outra coisa, como é que você tem colocado a ressonância na vigilância? Eu utilizo ressonância de rotina, no meu dia a dia de rotina. E no ambulatório, olha, eu vou, para não dizer 100% dos casos, eu acho que 90% dos pacientes nossos fazem ressonância magnética. Acho que 100, hein, doutor? É muito alto. Pré-biópsia, tá? Antes da primeira biópsia. Excepcionalmente, se é uma biópsia mais antiga, que o paciente não fez ressonância inicialmente, na biópsia confirmatória, com certeza é uma biópsia guiada, tá? Guiada para ressonância. Mas beleza, você está seguindo esse paciente já está consolidado como vigilante, já tem 2 biópsias. Como é que você inclui a ressonância? Qual é a sua rotina? Eu faço o seguinte, eu intercalo a biópsia. Se o paciente fez a primeira biópsia, ele fez a biópsia, ele está na vigilância ativa, ele fez uma biópsia confirmatória, confirmou que é um baixo risco mesmo, tá, eu intercalo. Aí eu vou fazer, um ano eu faço ressonância, aí no ano seguinte eu faço uma biópsia, porque eu gosto da biópsia anual. Eu não faço aquela biópsia a cada 3 anos, igual o Clots faz. Eu faço uma biópsia anual para acompanhar esse paciente. Atualmente, o que eu tenho feito é, para diminuir o número de biópsias, que é um exame que não é confortável para ser feito e tem uma série de complicações que a gente conhece, e o paciente não gosta de fazer biópsia, obviamente. Então, eu tenho intercalado a ressonância com a biópsia. Mas, se eu vejo uma progressão na ressonância que me chame a atenção, de volume de doença, aí eu falo para o paciente, olha, eu vou precisar fazer uma biópsia aqui, porque parece que a doença aumentou de tamanho, ou ela está um pouquinho diferente do que ela estava na sua ressonância de base. Então, eu utilizo sim, os critérios não são bem estabelecidos em literatura, é mais uma experiência pessoal, então isso tem um nível de evidência muito baixo. O que eu faço é isso, eu tenho uma ressonância de base com a qual eu vou comparar no futuro, e se eu notar que a doença mudou de característica, volume, apareceu um foco no outro lobo que não tinha, ou agora apareceu uma extensão extracapsular que não tinha anteriormente, aí eu falo para o paciente, olha, talvez a gente precise mudar o tipo de tratamento, mas não só com a ressonância. Eu repito a biópsia e aí defino a mudança de tratamento. Tá. Alguém? Se a gente for na literatura, você não muda
tratamento de paciente com câncer de próstata em vigilância ativa se você não tiver evidência de progressão histológica, seja qual for ela, ou desejo do paciente. São os critérios de mais forte recomendação para mudança de tratamento. Beleza. Você falou muito bem aí dos testes genéticos. Eu acho que vai ser o futuro, né? Algum eu tipo acho de que sim. assinatura genética desse paciente. Eu já tive um paciente que eu fiz teste genético, paciente de vigilância ativa também, o pai morreu de câncer de próstata, e o paciente tinha um câncer de próstata diagnosticado de baixo volume, e veio até comigo para uma segunda opinião. E ele que já tinham indicado para ele vigilância ativa, e ele veio preocupado, porque esses caras vão em 3, 4 médicos, né, até escutar o que eles querem. E aí eu falei para ele, olha, eu acho que a indicação é uma boa indicação, mas existem formas da gente tornar isso um pouco mais seguro. Seria você fazer uma análise genética. Eu pedi, na época, eu pedi um Oncotype para esse paciente, se eu não me engano, ele gastou 12 ou 10, entre 10 e 12 mil reais para fazer esse exame. Colheu lá no Fleury, eu acho que a análise era mandada ainda para fora. São Paulo. Agora eu não sei se é feita aqui já, mas você tinha que pegar a lâmina da biópsia, o bloco, e mandar para o Fleury fazia análise no bloco de parafina. E aí eles mandaram que o paciente tinha realmente um risco genético baixo, então ele seguiu aí. Seguiu vigilância. Mas você já viu alguma coisa, ou o que você acha? Porque, assim, esses testes genéticos ainda realmente são pouco acessíveis e caros, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente talvez poderia pensar em utilizar, que são baratas e acessíveis, que são os testes moleculares. Por exemplo, perda de PTEN, P53. Você tem alguma experiência? Você já viu alguma coisa sobre isso? O que você pensa? Não é, bom, eu acho que são dados que precisam ainda ser validados em literatura com esse intuito, né? Eu acho que é válido, claro que é válido. São marcadores já demonstrados que determinam prognóstico em paciente oncológico, mas ainda a gente não tem um corpo de literatura muito grande para utilizar isso na prática clínica diária, né? Então, eu não utilizo e eu não sei realmente, eu desconheço alguém que utilize. Você tem usado isso na sua rotina? Não. Tem um colega aqui que fez um mestrado aí em Barretos, no ano passado ele finalizou, e realmente ele procurou alteração, perda do PTEN em pacientes com vigilância. Mas assim, cara, foi ruim, porque é muito raro você ter perda de PTEN nesse cenário, desses pacientes. E assim, eu acho que a resposta seria seguir esses pacientes para ver o que aconteceu, né? Porque realmente eu acho que é uma coisa que às vezes, cara, tá fácil de fazer, é bem mais simples até, Bem mais barato do que fazer um teste genético e talvez dê alguma informação relevante para algum nicho de paciente que pode evoluir, né? Mas você sabe, João, sabe o que eu acho? Talvez essa possa ser uma solução, mas eu acho que os testes genéticos vão ficar cada vez mais baratos. Isso é verdade. E vai ficar cada vez mais barato. Hoje, dependendo do tipo de... Hoje vende teste genético para câncer, lógico que não é específico para câncer de próstata, mas que você dosa na saliva ou com uma fitinha que você compra no supermercado dos Estados Unidos. O Colors é um tipo dessa análise, entendeu? Então, você compra via internet, no Mercado Livre tem. Isso vai ficar cada vez mais disponível. Acho que é uma coisa de futuro, né? É uma arma a mais, Acho que é uma perspectiva para a gente avaliar. Agora, realmente, se a gente provar que a utilização do P53, da perda do PTEN, tem alguma implicância prognóstica para a próstata, assim como tem para outros tumores, acho extremamente válido e fácil, e nós já sabemos lidar com isso. Uma coisa só interessante também é o seguinte, eu andei observando, assim, uma observação pessoal, que a maioria dos pacientes que a gente tirava de vigilância ativa era na primeira biópsia, ou na biópsia de inclusão. E aí eu fui ler sobre o assunto, cara, eu vi um estudo uma vez agora eu não sei se foi da Mayo Clinic, que eles falavam o seguinte, que a maioria dos pacientes que saíam da vigilância ativa saíam porque eles evoluíram, porque eles não eram mesmo para ter entrado. Quer dizer, a primeira biópsia não conseguiu pegar o que é a realidade do tumor.
Então, assim, eu acho assim, a biópsia de fusão talvez hoje possa solucionar esse problema, né? Mas qual que é a sua percepção? O que que você tem visto sobre isso? Você vê isso? Na rebiópsia, na primeira rebiópsia, na biópsia de confirmação, é que você vê a maioria dos pacientes sair ou a maioria dos pacientes que estão aí em vigilância saem no decorrer dos anos? Como é que é? Bom, primeiro é que antes da biópsia ser guiada por ressonância, o nosso índice de pacientes que tinham um diagnóstico na biópsia, que tinham um aumento do score de Gleason na peça de prostatectomia, quando você fazia prostatectomia desses pacientes, é alto. O meu trabalho de mestrado foi esse, e o que a gente encontrou foi em torno de 43% de alteração para mais, assim, do Gleason da peça em relação ao que você tinha na biópsia. Então, a nossa biópsia não era tão confiável, isso antes da época da ressonância. Então, a gente tem que entender isso antes para a gente transportar para os dias atuais. Esse é um dos motivos que me deixa, às vezes, com o pé atrás de fazer vigilância ativa, né? Então, a gente tem um índice de pacientes que tem um incremento no Gleason alto se a gente fizer a prostatectomia radical. Com relação a saber no nosso dia a dia qual é o paciente, que tempo do paciente ele sai de vigilância ativa, eu acho que o mais comum mesmo que eu vejo na minha percepção, é o paciente que na biópsia confirmatória já mostra que não era uma doença que a gente pensava assim, né? Então, você faz aquela biópsia inicial, você faz uma biópsia confirmatória e na primeira biópsia ali você já separa o joio do trigo. E essa é a percepção que eu tenho como sendo mais frequente. Mas é igual eu te disse, é uma percepção, não consigo te dizer em nível de evidência sobre isso, é só uma percepção pessoal. Bacana. Galera, e aí? Todo mundo com fome, querendo dormir? Hein, Paloma? Bora jantar, doutor? Os caras aqui têm fome, viu, Zaca? Também estou com fome, cara. Também estou querendo bater um ranguinho. Então tá bom. Bom, se ninguém tem mais nenhuma consideração, então a gente encerra. Luiz, obrigado, viu? Vou te convidar mais, viu, para outros temas. Cara, putz, para mim é uma honra, cara, fazer parte aqui, poder contribuir de alguma maneira. Eu gosto muito de fazer isso aqui, cara. Eu faço com muito carinho, de verdade. Às vezes eu demoro para preparar, mas eu faço com muito carinho, cara. Eu gosto. A aula ficou muito me obriga a renovar meus conceitos. É sempre importante. Acho que a melhor forma de aprender é tentar ensinar, não é não? Exato. É isso aí. Obrigadão, viu? Valeu mesmo, gente. Obrigado pela participação, todos os residentes aqui e daí da Santa Casa também, viu? Um abraço a todos aí. Boa noite. Muito boa aula. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.